Esta aqui é a Justiça, mas não é sobre plantas que eu quero falar com vocês. Como vocês puderam perceber, eu exponho bastante coisas, né, do meu cotidiano, mas tem algo na minha vida que raramente eu falo para as pessoas, raramente eu exponho esta situação. E isso ocorre comigo desde os 13 anos de idade, pelo que eu me lembre. E não gosto, nunca gostei de me gabar, tá? Nunca fui uma pessoa de me gabar pelos benefícios que ocorrem comigo, pelos livramentos, enfim. Por situações que muitas das vezes, eu não diria vingança por parte do Criador em relação às pessoas que se levantam contra mim. Mas, vamos lá. A minha vida ela sempre foi regida por sonhos, né? Eu, nesses 43 anos de vida, 43 anos de idade, anos de vida, pelo menos dos 13 anos para cá, de fato a minha vida ela vem sendo regida por sonhos. Imagens que me vêm quando estou dormindo e que me avisam de alguma coisa, pessoas que eventualmente viriam querer me prejudicar, me fazer mal, questões de traições. Então, é uma parte da minha vida que eu não gosto muito de expor para ninguém, porque longe de mim querer ser melhor do que os outros, muito pelo contrário, tenho milhões de defeitos, sei disso, mas as pessoas que me acompanham desde muito tempo sabem perfeitamente que isso ocorre na minha vida de fato. Então não é algo assim que eu, simplesmente do nada, venho falar para vocês. E hoje eu acordei com uma baita vontade de passar um testemunho para vocês. Não apenas essa grande vontade, mas pelo sonho que eu tive essa noite, eu me senti obrigado em passar um pouco dessa minha fase, dessa minha vida, né, dessa minha trajetória. Muitas pessoas, no decorrer da minha caminhada, da minha trajetória, muitas pessoas me ajudaram. E sou muito grato para elas, né, sou muito grato. Mas muitas pessoas também tentaram e tentam me prejudicar. Eu, quando estava com 13 para 14 anos de idade, eu fui ameaçado de morte por 2 traficantes no Rio de Janeiro. Tive um 38 na cabeça, né? E você vai morrer aqui agora e pronto, acabou, enfim. Confesso que fui bem frio, fui muito frio na ocasião. E o que aconteceu é que ficou só na ameaça, eu não morri naquele momento. Claro, isso é óbvio, senão eu não estava falando com vocês hoje aqui. E 2 meses depois, né, depois de muitas ameaças ainda, não morri naquele momento, mas ainda assim as ameaças se perduraram por algumas semanas. E até que 2 meses depois, aquelas 2 pessoas que me ameaçaram, elas foram mortas pela polícia, né? E ali eu obtive um certo alívio. Mas de lá para cá, como eu falei, aquelas pessoas que sempre se levantaram contra mim, elas acabaram sendo derrubadas. Não que eu me sinta um privilegiado, né, um intocável, não é isso. Mas o que eu tenho certeza hoje é que eu estou no caminho certo. Então isso faz toda a diferença na vida de um ser humano. Eu já vi de tudo, eu já vi pessoas fazerem culto, né, vigília, para pedirem mal à minha pessoa. Eu já vi isso acontecer. E a pessoa que levantou esse culto, que levantou essa vigília, para que eu pudesse ser prejudicado, acabou ficando dias depois em cadeira de rodas. E muita gente sabe disso, sabe que eu não estou inventando nada. Volto a falar, não estou falando isso para me gabar, mas o sonho que eu tive essa noite praticamente me obrigou a trazer esse testemunho de vida para vocês. Então, coisas aqui da minha vida, do meu passado, que muita gente nem sabe, mas que ocorreu de fato. E coisas que no decorrer da minha caminhada vem acontecendo que muita gente sabe. Por todas as vezes que as pessoas se levantaram contra mim, tiveram um grande preço
um preço de muita dor, de muito constrangimento, e isso não me faz melhor do que ninguém, isso me faz acreditar que eu estou no caminho certo. Se amanhã ou depois alguém vier e tirar minha vida, o meu legado está aí, a minha trajetória está aí. Não sou melhor do que ninguém, mas tenho a convicção de que estou no caminho certo. Eu falei para vocês, no último vídeo, nós estamos debaixo de uma grande maldição. Maldição essa que foi implantada há mais de 2000 anos. E pasmem vocês, no artigo que eu coloquei no grupo do Facebook, tem lá mais de 200 visualizações, que eu posso ver porque foi eu que publiquei. Não é todo mundo que consegue, que tem acesso aí para saber a repercussão do artigo. Beleza, 200 visualizações em um artigo com menos de uma semana é pouco, é pouquíssimo. Mas o que eu quero falar com vocês? Que as mesmas pessoas, né, a maior parte das pessoas que tiveram acesso ao artigo, ao conteúdo, a maioria delas não foram capazes de curtir ou de deixar um comentário. Então apenas meia dúzia de pessoas seletas e sensatas é que curtiram e deixaram lá seus comentários. Não que eu viva em função de like, de dislike, de comentários, não é, de aceitação, não vivo em função disso. O que me faz acreditar, além das ameaças que eu recebi até hoje, e ver as pessoas que me ameaçaram serem cobradas, além disso, o que me faz saber que eu estou no caminho certo hoje, é que a maioria das pessoas, a grande massa, não acredita naquilo que eu falo, naquilo que eu publico, naquilo que eu acredito. Isso me faz saber que eu estou no caminho certo também. Porque no dia que eu for seguido pela maioria, pelas grandes massas, aí eu vou ter certeza de que não, que eu estou no caminho errado. Então se hoje uma minoria seleta e com uma qualidade superior consegue entender aquilo que eu falo, aquilo que eu passo, e não que tenha que me bajular, não é isso, mas se uma minoria consegue entender isso, consegue colocar isso na mente, no coração, entender que de fato isso é verdade, isso é coerente, isso faz sentido, beleza, é uma minoria. E isso me faz acreditar, me faz ter certeza de que de fato eu estou no caminho certo. No dia que a maioria me abraçar, aí eu estou no caminho errado. Agora, enquanto é uma minoria que acredita no que eu falo, que realmente se importa com aquilo que eu falo e que tem essa convicção de que realmente nós precisamos mudar de rumo. Não digo eu mudar de rumo, mas muitas pessoas que hoje, que ainda se encontram debaixo de uma maldição, de uma escravidão física, mental, religiosa, enfim, até mesmo científica, elas possam romper com os grilhões, com os elos que o prendem aí em uma cadeia de circunstâncias, de ideologias e por aí vai. Eu sou contra a ciência? Não, jamais fui contra a ciência. Eu sou contra o acadêmico, o cientista que é arrogante, que nega a existência do Criador, certo? Para fazer valer suas teorias. Então, eu não vivo de teorias, eu vivo de práticas, eu vivo de experiências e eu vivo, sobretudo, eu vivo de realidades. Não dá para imaginarmos que o universo, que essa lei, né, que essa ordem que rege o nosso mundo, que isso veio do nada, que veio de uma explosão. Não faz sentido isso. Mas tudo bem, eu vou respeitar quem acredita dessa forma. Eu tenho respeito. Eu só não tenho respeito pela pessoa que, de maneira extremista, anula a criação do Eterno, né? Desdenha da criação do Eterno, para ir atrás de teorias. E o religioso, a mesma coisa, porque o religioso, ele pisa na verdade do Criador quando ele entende que ele é inferior às demais criaturas, né? Ou ele é inferior, ele é indigno e que ele não pode evoluir. A evolução, quando eu falo em evolução, não é a mesma evolução científica que muitos acadêmicos aí, muitos cientistas acreditam. Eu acredito na evolução do ser humano, mas não para ele obter ali um novo membro, né? Um par de asas, coisas que apenas animais alados possuem, né? Muitos têm falado aí na evolução do Covid, né? Isso, querendo ou não, isso é para passar uma falsa informação de que as formas de vida evoluem obtendo novos membros, e não é isso que acontece. O vírus, ele evoluiu de fato, os vírus, eles evoluem, assim como o ser humano, ele evolui também. Agora, evolui no sentido de obter resistência, ou seja, evoluiu para uma categoria mais resistente do que antes. Ele não evoluiu para criar nele ali um membro que só o ser humano tem, ou que um determinado animal possui, certo? Então ele evoluiu no sentido de obter mais resistência, de se tornar mais agressivo. Agora ele não teve ali, de fato, ali
a alteração de forma que ele veio obter um novo membro. Por que eu estou falando isso? Criou-se no meio acadêmico, sobretudo aquele meio acadêmico que nega a existência do Criador, criou-se uma tática de colocar, de dar a entender que tudo evolui, né, do modo como eles acreditam, na evolução como eles acreditam. E não é assim. Até mesmo nós, seres humanos, nós evoluímos. Nós criamos resistências contra doenças, contra bactérias e até contra antibióticos, às vezes. Não faz mais efeito. Mas assim como o vírus ele não obtém um novo membro, né, uma parte aí que outra forma de vida possui e ele não, ele fica mais resistente. Isso é evolução para ele. Isso é a evolução dele. Nós, seres humanos, a mesma coisa. Nós evoluímos, às vezes, no intelecto e também na forma de resistirmos. Micro-organismos, o nosso sistema imunológico, ele se fortifica e aí ele vai combatendo ali aquilo que era novo para ele. Mas não, as formas de vida sempre, desde que foi criado o universo, elas passaram a existir, vieram a existir. Elas foram criadas também. Então os vírus existem aí. Agora, falar que um ser humano cria vida do zero, não, isso é impossível. Ele faz modificações genéticas. Ele pega uma espécie de vida, né, com a outra, e ali faz ali a manipulação de alteração genética e por aí vai. Mas o ser humano ele não tem essa capacidade de criar vida do zero, certo? Não tem, ele não possui essa capacidade. Então, meus amigos, minhas amigas, hoje não apenas acordei com uma grande vontade de passar um pouquinho do testemunho de minha vida, da minha trajetória para vocês, mas em sonho, de fato, eu fui praticamente obrigado a passar isso para vocês e realmente não é do meu feitio, não é do meu costume passar essas coisas que fazem parte da minha trajetória, que fazem parte da minha vida. Volto a falar, nós estamos mergulhados em uma grande maldição, O mundo inteiro celebra essa maldição, o mundo inteiro celebra. Se você fala que você não celebra, você é o estranho no ninho, você é o estrangeiro, você é o forasteiro, você é o bicho feio, você é o patinho feio. Não é porque a maioria, inclusive até mesmo quem nega a própria criação do Eterno, quem nega também ajuda nas celebrações pagãs e celebrações malditas. Pessoal, olha, de coração, eu ficaria desapontado se uma grande massa resolvesse dar ouvidos àquilo que eu falo. Agora, enquanto é uma minoria seleta, especial, que acredita no que eu falo, que acredita naquilo que eu passo, aí eu sei que eu estou no caminho certo. Porque no dia que for uma grande maioria que estiver ouvindo o que eu estou falando, aí eu sei que eu mudei de rumo, aí eu estarei no caminho errado. E eu preciso me policiar quanto a isso. Então não são milhares de curtidas, de aprovações que vão me convencer. Muito pelo contrário, o que me convence do caminho certo é eu saber que poucas pessoas seletas, especiais, acreditam naquilo que eu falo. Certo? Porque é a realidade. Parece contraditório, mas é o óbvio. É o óbvio. Gente, olha, quantidade nunca foi e jamais será sinônimo de boa qualidade, vocês sabem disso. A própria legislação dos hebreus já diz, não siga a maioria. E aí? Não, tudo bem, tem um contexto, beleza. Mas nós sabemos, por toda a história da humanidade, que a maioria nunca teve razão e nunca terá. As pessoas plantam isso na nossa mente, querem plantar que a maioria é sinônimo de boa qualidade, nunca foi e nunca será. Aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é superior é em pouquíssima quantidade. A gente sabe disso. Agora, aquilo que é comum, isso é comum, o nome já diz, é comum, certo? Está aí, está repleto. Então, jamais eu vou me sentir desapontado pelo fato de que a grande massa não acredita nas coisas que eu falo. Porque no dia que elas acreditarem, no dia que a maioria acreditar, aí acabou, eu sei que eu estou no caminho errado. E eu não posso falar as coisas apenas para agradar as grandes massas. Eu não posso tomar atitudes populistas. Eu tenho que tomar atitudes verdadeiras, reais. No que diz respeito a falar a verdade, a declarar a verdade, doa quem doer. A verdade, ela incomoda de fato, né? Mas gente, olha, paciência. Eu sei perfeitamente distinguir entre o kadosh e o profano, entre o justo e o injusto. Paciência, essas pessoas aí não conseguem, mas eu tenho que reconhecer que elas foram submetidas a um domínio político e religioso que cegaram.
né, os seus antepassados e por aí tem outra, né? Os nossos antepassados, eles foram forçados a abraçarem o contraditório. Hoje, se nós ainda estamos dentro desse contexto contraditório, não é por força, não é por força, não é porque, olha, o Eterno, ele não força ninguém a nada. A palavra dele, ela é tão pura, que todas as pessoas que estão com resquícios de poluição religiosa, de qualquer categoria, elas não conseguem enxergar aquilo que é coerente diante delas. Mas os nossos antepassados, se eles abraçaram a contradição, o contraditório, é porque eles foram forçados, né? Tiveram a espada no seu pescoço. Hoje não, hoje ninguém força você a aceitar aquilo que é contraditório. Você aceita se você quiser, né? Você rompe aí a escravidão mental, física, enfim, todos os aspectos, político, religioso, se você quiser. Eu não posso aqui forçar a barra, muito pelo contrário, eu tenho que respeitar aí o direito de cada um. É como eu falei, o cientista, ele tem todo o direito de acreditar em teorias, só que não passam de teorias. Eu acredito naquilo que é comprovado, tá? E realmente, as pessoas ainda não acreditarem que existe um Criador supremo, soberano, que criou todas as coisas, que mantém o universo nessa perfeita harmonia, nessa perfeita ordem, então, paciência, eu não convenço mais ninguém de nada, certo? Porque tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu devido fim, né? Desde os micro-organismos aos macro-organismos, tudo possui, tudo tem ali a sua finalidade, o seu propósito. Seja um vírus invisível a olho nu, seja uma gigantesca baleia, a maior forma de vida que existe na face da Terra. Enfim, tudo tem o seu propósito, certo? E volto a falar para vocês, não gosto de ser prognosticador, não gosto, muito pelo contrário, e eu aqui não estou sendo prognosticador, estou apenas colocando para vocês o que está acontecendo e o que realmente virá, não de acordo com aquilo que eu estou prevendo, eu não prevejo nada. Nós estamos diante de situações que estão se desenhando aí na nossa caminhada, que mostram claramente que nós estamos num rumo de quê? De caos total. Agora, isso é para nós nos desesperarmos? Não, depende. Porque se eu estiver ainda abraçando essa maldição, aí eu tenho que me desesperar. Agora, se eu já rompi com a maldição há anos atrás, essa maldição que nós já nascemos escravos dentro dessa maldição, mas eu decidi mudar de rumo e decidi tomar um caminho oposto àquilo que me foi imposto, desde criança. Então, eu estou tranquilo. E podem vir, as pessoas podem falar contra mim. Porque esse cara é maldito, ele não acredita nisso, não acredita naquilo. Olha, eu não estou nem aí. Eu tenho todos os exemplos possíveis. Volto a falar, vi pessoas me ameaçando, desde adolescente até os dias de hoje. Recentemente tive pessoas me ameaçando de morte. Onde é que estão essas pessoas hoje? Foram mortas por um vírus invisível. E não apenas isso, né? Pessoas que realmente promoveram cultos religiosos para me fazerem mal. E olha, tem pessoas que sabem disso porque viram isso acontecer. Pessoas que podem até negar, mas que sabem perfeitamente, se elas colocarem a mão na consciência. Eu mesmo escutei, eu ouvi as palavras de maldição contra mim, usando lá o ídolo deles lá para me atingir. E na verdade, quem foi atingido? Eles receberam do próprio veneno. Então eles próprios receberam do próprio veneno. Não me sinto à vontade em falar isso para vocês. Me sinto até constrangido. Mas pelo sonho que eu tive essa noite, eu me sinto na obrigação de passar isso para vocês. Não sou melhor do que ninguém, mas de fato eu trilho um caminho onde esse caminho faz com que eu venha a evoluir a cada dia, faz com que eu venha a me policiar, faz com que eu venha a me diferenciar de muitas pessoas que ainda estão debaixo de maldição e que é uma grande maioria, é a grande maioria, certo? Eu não sou contra a ciência, eu sou contra o cientista arrogante, que se julga superior a tudo e a todos, até mesmo aquele que vai lá, lança uma teoria, né, para parecer ali o bambambam, e aí as pessoas acreditam na teoria do cara. Teoria. A mesma coisa, eu não sou contra o religioso, eu sou contra aquele religioso que se julga tão superior, não é,
que todo mundo está pecando, para ele todo mundo está pecando, mas ele próprio ele acredita em algo que não pode ser confirmado. Eu acredito na existência do Criador, mas o Criador, ele é totalmente diferente daquilo que a religião prega. Ao contrário do que a religião diz, do que dizem, que a raiz do nome religião, que é religar, né, religare, o termo em latim da palavra, não é. A religião ela não te conecta, ela não te reconecta ao Criador do universo. Ela te conecta ao Criador daquela religião, é um Criador humano, não um Criador soberano, certo? Então a religião ela te afasta do Criador gradativamente, extremamente. Mas você entender pelos sinais que a vida vai te mostrando, que o próprio Criador vai te passando, seja em sonhos, seja com experiências próprias de vida, né, do seu cotidiano, quando você vai percebendo que existe sim um Criador superior àquilo que a religião prega, e que não tem nada a ver com aquilo que as religiões pregam, beleza, porque ele vai mostrando sinais. Só que a maioria tem um coração obstinado para o mal. A maioria. Poucos são aqueles que têm o coração aberto, a mente aberta para aquilo que é coerente, para aquilo que é equilibrado, para aquilo que é vital. A vida, ela não é complexa e nem simples. A vida, ela é perfeita para quem sabe viver. A vida, ela não é nem curta e nem longa. A vida, ela é na medida para aquelas pessoas que sabem viver a vida. Isso é fato, é fato. Então eu não preciso sonhar com uma eternidade, com uma vida eterna, se eu posso viver os meus anos de vida de forma coerente, de forma agradável, de forma que eu seja realista, de forma que, beleza, é chato ser inconveniente, é chato falar a verdade, mas é um preço que a gente paga por ser diferente, por ser minoria em terra onde as pessoas acham que tem que deixar os mortos enterrarem seus mortos, não é? Onde as pessoas pensam que tomar certos cuidados, como higiene pessoal, para se prevenir, para não se contaminar, né? Acha que isso aí é inútil, né? Porque acreditam que não é o que entra que contamina, mas é o que sai. O que é isso? O que é isso? Entendeu? Então, abraçar uma maldição. Hoje em dia, você ser realista, é você ser taxado como louco, como herege, como um maldito, quando na realidade é o contrário. A maioria abraçou uma inversão de valores e aí te atacam achando que você é que é o pervertido, que você é que é o promíscuo, que você é que é o herege, entenderam? Então, eu gosto de me classificar da seguinte forma: eu não sou pobre de direita, nem rico de esquerda. Eu acredito que eu sou o quê? Pobre de extremismo e rico de equilíbrio. Rico no equilíbrio, melhor dizendo. Entendeu? Então, às vezes eu saio um pouco lá do equilíbrio, porque nós estamos aí diante de dois lados que ficam te puxando, né? Então você fica bambeando de um lado para o outro. Porque você trilhar o caminho do meio é isso. É você ser puxado de um lado e de outro. Então e as pessoas ao te puxarem é nessa pegada extremista que elas fazem, né? Elas vão tentar por mais que elas preguem uma razão que você tem que viver mais pela razão do que pela emoção, quando elas te puxam para o lado delas, elas te puxam pelo lado da emoção. Querem ferir ali o teu íntegro, de alguma forma, querem minar ali a tua mente, mesmo você tendo a mente aberta, mas querem que a todo custo, você caia para um dos lados, né? Você tem que se decidir. Ou você tem que ser extremista de um lado ou extremista do outro. Você não pode trilhar o caminho do meio. Então é isso. Então a maioria das pessoas seguem esses vieses, né, de extremismo, e aí elas não poupam esforços para tentar persuadir você, para tentar convencer você, para tentar puxar você, né, desse equilíbrio, tirar você desse equilíbrio, e elas inventam uma série de coisas. E não importa se são políticos, se são religiosos, se são laicos, se são ateus, enfim, se sustentam qualquer ideologia, seja ela de qualquer gênero. Não sou melhor do que ninguém, mas tenho convicção de que estou no caminho certo. Muitos se levantaram contra mim, realmente, hoje eles caíram. Isso me fortaleceu, me fortalece. Se amanhã ou depois vão conseguir me atingir, eu não sei. Mas ainda assim, se me atingirem e eu estiver certo, eu já sei o que irá acontecer posteriormente. Então, a retidão, a justiça do Criador, ela vem. Eu espero na justiça humana
Paciência, eu até acredito sim na justiça humana, mas eu acredito muito mais na justiça do Criador. Eu me espantaria se a maioria das pessoas acreditassem naquilo que eu falo. Enquanto é uma minoria, eu tenho convicção de que estou no caminho certo. E mais ainda quando eu vejo pessoas se levantando contra mim e caindo. Não é de hoje, não é de hoje. Então, gente, não é um recado que eu estou dando para todo mundo, não. Eu acordei com esta responsabilidade, mediante um sonho que eu tive, de passar isso para vocês. Volto a falar, se amanhã eu estarei vivo, eu não sei. Mas o meu legado está aí. E o meu legado não é algo que foi forjado por mim mesmo. Apenas um caminho que eu decidi trilhar, que eu decidi caminhar por ele, que é um caminho totalmente oposto daquilo que me foi proposto, né, desde o dia em que eu saí do ventre materno, onde eu já tenho ali as maldições, entendida como bênçãos, né? Porque as pessoas elas trocam bênção por maldição, elas já te escravizam em uma ideologia política ou religiosa, e aí você é prisioneiro, não do sistema, mas é prisioneiro das crenças e descrenças dessa humanidade pervertida, de valores invertidos, e por mais religiosas que elas sejam, ou por mais laicas que elas sejam, né? Não adianta falar que o Estado é laico, porque na prática não existe Estado laico, porque política e religião sempre andarão juntas. São dois pilares de sustentação que seguram aí essa massa, essa grande massa de pessoas que estão contentes com o entretenimento da futilidade, o entretenimento daquilo que te desinforma, ao invés de informar você, de fazer com que você venha evoluir como ser humano, não, eles só tiram, vão deixando você cada vez mais desmiolado, né? A maioria é assim, a maioria. Então, não sou melhor do que ninguém, apenas decidi trilhar um caminho diferente, um caminho que não é diferente apenas para mim, não, é diferente para a maioria das pessoas, porque ainda assim tem muita gente que segue esse caminho que eu sigo, né? Não estão atrás de mim, não estão na minha frente, mas estão do meu lado, e eu do lado deles. Tem uma grande quantidade de pessoas sim, mas se comparado à humanidade, a todo mundo, é uma minoria praticamente insignificante. Insignificante em números, em relação à quantidade que vai atrás de maldição, a quantidade que vai atrás do engano, atrás do erro, que vai atrás da manipulação. Mas em relação à qualidade, de fato, aí sim é superior. Entendeu? Então essa minoria que segue esse caminho que eu sigo, né, que está do meu lado, que eu estou do lado delas, é uma minoria especial. É uma minoria que é especial, é diferenciada. Então, a evolução genuína, nós devemos buscá-la sempre, sempre, certo? E só para finalizar, eu vou deixar aí sim um recado. O que a política e a religião tentam tirar de nós é a nossa convicção de que nós somos o verdadeiro Mashiach. A política e a religião ficam propondo super-heróis, né? Ficam propondo messias que vão livrar vocês do jugo, né? Da opressão estrangeira, da opressão de todos os aspectos, vai te dar liberdade financeira e tudo mais, né? Será bem sucedido depois aí do reinado aí desse suposto Mashiach e por aí vai. Gente, nós somos o verdadeiro Mashiach, não existe outro. Tá? Nós temos o Eterno como nosso Criador, mas nós somos o verdadeiro Mashiach dele, não existe outro. Então esperar por alguém que vai agir por nós só podemos esperar isso do próprio Eterno, mas ele não agirá por nós se nós não dermos o primeiro passo. O nosso povo esteve cativo em Mitzraim, no Egito. Eles foram escravizados de forma mental e física. Mental quando o Egito colocava para eles lá aquelas convicções políticas, né? Aquelas ideologias políticas e religiosas daquele país, e física porque eles foram forçados ali a construir, né, diversas edificações em prol do crescimento geográfico e financeiro daquela nação, de Mitzraim. E não é diferente nos dias de hoje. Nós somos escravos. Nós somos escravos das ideologias que o próprio sistema impõe para cada um de nós. E uma dessas ideologias, uma dessas crenças, dessas doutrinas, é impor para cada um de nós de que nós precisamos esperar por um salvador da pátria, por um Messias, quando nós somos esse Messias, quando nós somos esse Mashiach. Acreditar em um Mashiach, em um Messias que não seja nós mesmos, é estarmos debaixo de maldição. Recusarmos a ajuda do Eterno é estarmos debaixo de maldição. Então, ele, primeiramente o Criador. Depois nós damos o segundo passo.
Aliás, minto, nós damos o primeiro passo. Somos nós que damos o primeiro passo. Porque quando o nosso povo esteve cativo em Mitzraim, tudo bem, o Eterno não havia esquecido do povo, mas o Eterno, entre aspas, se recordou do povo quando o povo clamou a ele e quis sair daquela situação de escravo, mental e físico. Certo? Então nós precisamos dar o primeiro passo. Somos nós. Não existe um salvador da pátria. O povo precisou sim, naquela época, do maior líder de todo o tempo, de todos os tempos. Moisés, o maior líder de toda a história da humanidade. Mas depois de depois de Moisés, nós temos o quê? O que nós temos? Nós temos toda a trajetória, toda a experiência de vida dos hebreus que nos fazem saber o quê? Que nós somos o Mashiach, que nós precisamos arregaçar as mangas, sairmos da nossa zona de conforto e recobrarmos aquilo que é nosso. Não faz sentido, gente, nós esperarmos por alguma coisa que nós precisamos buscar. Eu não posso delegar a terceiros aquilo que é de minha responsabilidade. Certo? Seja como prêmio, seja como castigo, seja como mérito, seja como demérito. Então a religião, o que ela faz com as pessoas? A religião, ela tira a razão do ser humano quando ele precisa ter razão e coloca o extremismo quando ele precisa ser sensato, quando ele precisa ser equilibrado. Nós precisamos ser racionais no momento de sermos racionais. Nós precisamos dar ouvidos ao nosso coração quando temos que dar ouvido ao nosso coração. E dar ouvido ao coração é acreditarmos que o Criador existe, não por teorias, mas por provas. Por provas aí no meio ambiente em que vivemos, por provas que estão além da nossa compreensão, porque estão no céu, são provas vivas disso, de que nós temos um Criador, a lei perfeita que rege o nosso mundo, a ordem perfeita. As pessoas, mas está tudo modificado. Não está modificado não, os tempos continuam os mesmos. O ser humano é que criou um calendário divergente daquilo que o Criador determinou. Entenderam? O sábado bíblico não é o mesmo sábado que a maioria das pessoas seguem. Tá? Então existe o sábado bíblico, ele é o 7º dia da semana, mas ele é contado a partir do 1º dia da lua cheia nova, certo? Então o 7º dia da lua cheia nova é um sábado e 7 dias depois é outro sábado. 4 sábados no mês nós temos, mas não é o mesmo sábado. Ele pode até cair no mesmo dia da semana que esse sábado que nós conhecemos, né? Comumente. Porém, não é o mesmo sábado. Na maioria das vezes ele vai cair em dias diferentes desse sábado aí que a gente conhece. Mas beleza, então eu não trabalhava sábado. Então eu vi pessoas tentando me prejudicar. E aí tentaram me prejudicar, porque eu não trabalhava sábado. Acabaram caindo do cavalo, foram demitidos. Quantos foram demitidos? E eu fui promovido nessa empresa, em outras empresas. Toda a minha trajetória eu tive pessoas querendo me prejudicar e pessoas querendo me ajudar. E eu vi pessoas que falaram mal de mim, foram picados por serpentes, foram acometidas por doenças. Eu vi pessoas que foram para a cadeira de rodas depois de promoverem cultos, vigílias, para acabarem comigo. Eu vi pessoas que me ameaçaram de morte, serem aniquilados por um vírus insignificante no tamanho, mas com um potencial terrível para destruir um ser humano que é gigante em relação ao próprio vírus. E aí? Então é isso, gente. Nós estamos... Bom, eu não. Mas a maioria das pessoas está debaixo de uma maldição. Se hoje a maioria está debaixo dela, não é por força, tá? Porque o Império Romano não está aí colocando você contra a parede com uma faca, com uma espada no teu pescoço para converter você para a religião. Você aceita hoje se você quiser. Então, romper com os grilhões, romper aí com as correntes, com os elos que formam esse poder político e religioso que impõe o contraditório, isso aí é decisão tua, não é decisão minha. É decisão individual, certo? Agora, se você vai ficar ou não, de fato, isso é uma escolha tua. Agora, pegue as experiências, pegue a experiência de vida, veja o que realmente acontece. Eu tive diversas experiências, diversas provas de que não vale a pena, não vale a pena. Então, nós somos o Mashiach, nós precisamos retomar aquilo que é nosso. Não precisamos pisar em ninguém. Aquilo que as pessoas desejam de mal pra gente, se nós realmente estivermos errados, aí nós vamos sofrer. Agora, se nós estivermos certos, se nós estivermos no caminho certo, paciência.
A dor daqueles que pedem uma punição, ou que pedem a tua queda, vai ser uma dor que eu vou te falar. Ela irá ultrapassar a própria pessoa que te desejou o mal. Ela vai atravessar gerações, ela vai atravessar pessoas que, direto ou indiretamente, contribuíram aí para o desejo da tua queda, e quem caiu foi eles. Né? Quem acabou caindo foi eles. Então isso é fato, isso é fato. Volto a falar, se eu estarei vivo amanhã, isso só o Criador sabe. Agora, independente disso, está aqui o meu legado, está aqui a minha trajetória. Não é algo que eu gosto de estar contando para vocês, porque é aquilo que eu falei, parece que eu estou querendo contar vantagem, e não é. Que existe uma certa vantagem por trilhar o caminho do meio, existe. Existe desvantagem também. Por quê? Porque você é prejudicado de um lado e de outro. Tentam derrubar você. Mas isso é bobagem, isso aí é irrelevante em relação ao legado que você tem, que você possui, que você está adquirindo, que você está acumulando. Certo? Então é isso, gente. Vamos romper com a maldição. A maldição de achar que uma fruta, que uma árvore deve ser derrubada por ela não ter frutos fora de sua época. Eu não posso punir uma árvore inocente que não produziu seus frutos fora da época. Eu não posso concordar que quem trabalha muito deve ganhar pouco e quem nada faz deve ganhar muito. Eu não posso concordar que pessoas paguem tributo, paguem impostos para o capital estrangeiro. Eu não posso concordar com injustiças sociais. Mas, paciência, se alguém faz você acreditar nessas incongruências e ainda assim você achar que isso é bom, que isso é bênção, é o que eu falei. As pessoas não sabem o que é bênção e trocam bênção por maldição. Elas não sabem discernir entre o justo do injusto, entre o kadosh do profano. E ainda assim querem te dar lição de moral, querem te fazer tropeçar no caminho que você trilhou, que você está trilhando, porque você, diferentemente deles, você sabe diferenciar aquilo que é kadosh do profano, aquilo que é bênção de maldição, aquilo que é justo do injusto, certo? Um abraço para todos vocês e vamos nos cuidar, vamos nos policiarmos aí em relação a esses acontecimentos, porque realmente os tempos estão difíceis, mas ele está pior para quem confunde as coisas, para quem busca ofuscar as coisas, para quem busca inverter os princípios, as regras, as normas, as leis, a justiça, tomar o kadosh por profano, ou o profano por kadosh, o justo pelo injusto, ou o injusto pelo justo, ou a maldição por bênção. Não tome bênção por maldição e nem maldição por bênção. Seja coerente. Trilhe o caminho do meio. Hazak.